Evangelizar é preciso. Olá, estou de volta aqui no A Vida em Foco. Lembra, você está aqui na rede Evangelizar de televisão. E agora eu estou sentada aqui com o Marcos Juliano Offenbock. Falei certo? Isso mesmo. E nós vamos conversar sobre um livro que, acredite, não é só uma história de piratas. Esse livro, e quando eu vi que você estava no roteiro de hoje, Marcos Juliano, olha, até o nome dele é um nome de escritor já, né? Que ele é escritor, é jornalista, é economista, mas ele escreveu esse livro, não é só uma história de pirata. É mais do que isso, ele tem história real aqui, e você vai conhecer essa história, você vai ficar tão fascinado quanto eu fiquei, desde o dia que eu te escutei lá na Rádio Evangelizar, com toda aquela trilha sonora, escutando aquela história, parecia que eu estava dentro. Nossa, muito legal você estar aqui. Vamos conversar sobre isso hoje, então. Legal, Carol. Fico muito agradecido por estar aqui e contar para os telespectadores essa história incrível mesmo de pirataria que conecta o Brasil com a maior história de piratas do mundo. Pois é. Então, eu posso começar. Eu sei que você está louco para contar a tua história e tem muita gente que já conhece, tem muita gente que não conhece. Mas, assim, a minha curiosidade maior de te conhecer é de saber, assim, ó, o que é que fez você correr atrás da veracidade de uma história de pirata? Então, desde pequeno, eu sempre gostei dessa coisa de aventuras, dos filmes do Indiana Jones, filme de mistério. E eu sou formado em economia e minha segunda faculdade eu cursei jornalismo. E eu gostei muito da parte de jornalismo investigativo. Certo. E foi no ano de 2004, eu fiquei sabendo de uma lenda que existiam túneis subterrâneos no centro histórico da cidade de Curitiba. E eu comecei a vasculhar um pouco essa lenda. E dei de cara... brincadeira, sim ou não? De brincadeira, aquela coisa de curiosidade, na verdade. De curiosidade. E dei de cara no arquivo público com uma reportagem do ano de 1972 de um jornalista curitibano já falecido, Cid de Stefani, falando que existiam túneis subterrâneos no centro histórico, no Bosque Gutierrez, e falando da lenda de um pirata que havia morado em Curitiba, o pirata Zulmiro, e havia escondido um tesouro em Curitiba. Nossa. E naquele momento eu achei esquisito. Não, só pirata, pode ser. né? Como assim? É uma lenda urbana. E comecei, Carol, só que você não desistiu quando você viu, só o pirata. Você foi... E comecei a vasculhar, indo atrás, tudo. E até no início, eu achava que era uma lenda urbana, mas eu achava tão legal a história de ter um pirata, porque os piratas, eles estão mais nos filmes de Hollywood, nos livros de história. O Brasil, a gente não tem tradição de piratas. Não tem. E daí eu olhava e achava interessante. Falei, pô, um pirata vem se esconder no sul do Brasil, na cidade de Curitiba. Fazer o que aqui, né? Era muito insólito, né? E eu comecei a vasculhar essa história, e pesquisando nos arquivos públicos, em jornais antigos, né, em bancos de dados. E não é que, sem querer, eu esbarrei nessa maior história de pirataria do mundo. Nossa. Eu consegui localizar realmente esse pirata Zulmiro, que ele era o líder do bando que escondeu um dos maiores tesouros piratas do mundo. Nossa. E realmente ele veio se esconder aqui em Curitiba no século XIX, e aqui ele viveu até morrer com 90 anos no ano de 1889. Nossa. E eu consegui desvendar toda essa história. Nossa. Então me conta um pedaço dessa história agora. Como é que ela é? Essa história, ela falava desse pirata britânico, né, em inglês, com esse nome até bizarro de Zulmiro, que veio se esconder aqui. E eu comecei a vasculhar, e digamos que o ponto da virada foi quando eu encontrei cartas que foram escritas no ano de 1896 no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro por um cidadão inglês que alegava ter conhecido o pirata Zulmiro aqui em Curitiba no ano de 1880. E ele ficou amigo do pirata Zulmiro. O pirata Zulmiro contou toda a história para esse inglês, e 16 anos depois esse inglês escreveu essas cartas narrando toda a história do pirata. Nossa. E ele falava que o pirata vinha de uma família muito rica. Ele nasceu na cidade de Cork, que é o sul da Irlanda, parte do Reino Unido. Olha, depois ele foi enviado para estudar na escola de Eton College, que é uma das escolas mais famosas do mundo, onde os netos da rainha Elizabeth estudaram, os príncipes Harry e William. Ele era família assim, nobre. Nobre. Então, e depois ele entrou para a Academia Naval e ele se tornou um oficial da Marinha Britânica, mas ele falava que era muito orgulhoso. E daí ele teve uma discussão por volta de 1825 com outro oficial, e nessa briga ele acidentalmente mata o oficial. E daí, para não pegar o processo de corte marcial, ele deserta da Marinha Real, ele abraça a pirataria, ele abandona o nome verdadeiro e adota esse nome de guerra de Zulmiro e vem pro Oceano Atlântico Sul. E aqui ele começa a tocar o terror na pirataria e faz um pacto com outros dois piratas. Nossa. Um pirata russo chamado Zarolho e um pirata espanhol chamado José Sancho. E os três escolhem uma ilha deserta no meio do oceano para esconder o fruto dos roubos, a Ilha da Trindade. Então, de fato, eles viraram piratas que roubaram
roubavam. E pegaram esse tesouro e esconderam. Esconderam. É típica história de pirata mesmo. História de pirata. Eles pegaram uma ilha deserta no meio do oceano, a Ilha da Trindade, que hoje é território brasileiro. Ela fica ali no paralelo do estado do Espírito Santo, né? Distante 1.200 quilômetros da costa. E ele escondeu o tesouro lá. Dele contou que os outros 2 piratas foram mortos, né? O espanhol José Sancho, o navio dele foi afundado pela Marinha Espanhola. E o pirata russo Zarolho foi capturado pelos espanhóis e enforcado na cidade de Havana, em Cuba. Nossa. E o Zulmiro conta que ele foi capturado por volta de 1831 por um navio de guerra inglês. E aquelas coincidências do destino. O comandante do navio era amigo do pirata no tempo que o pirata estava na academia naval. Nossa, olha as coincidências. Né? Parece coisa de cinema. Parece coisa de cinema. E daí esse amigo do pirata resolveu para não enforcar ele simulou a fuga dele no litoral sul do Brasil, aqui no litoral do estado do Paraná, com a condição que o pirata subisse a serra e se escondesse pro interior do continente e nunca mais voltasse a ser um pirata. E diz que ele soltou o Zulmiro que simulou a fuga dele. 9 dias depois ele subiu a serra e chegou na cidade de Curitiba. Aí veio parar aqui. Daí que ele veio parar em Curitiba, nessa época tinha em torno de 5 mil habitantes, era uma cidade pequena. É verdade que era lá no Pilarzinho que ele foi morar? Isso mesmo. Depois que eu descobri, eu vasculhando essa história, e dei essas cartas, quando ele escreveu essas cartas em 1896, antes ele mandou um telegrama para a cidade de Curitiba e falaram que o pirata havia falecido há 7 anos atrás. Nossa. E daí eu fui em cima do livro do cemitério municipal do ano de 1889 em busca de um cidadão inglês e encontrei o nome de João Francisco Inglês, o único cidadão inglês do cemitério, morto com 90 anos. Nossa. E comecei a vasculhar nos jornais antigos de Curitiba e descobri que ele morava no Pilarzinho mesmo. Ele era o velho do mato que morava escondido no bairro do Pilarzinho, em Curitiba. Nossa. A lenda toda era verdadeira. E depois eu fui com o nome dele, João Francisco Inglês, fui nesses arquivos dessa escola inglesa onde ele estudou, Eton College, no ano de 1811, e encontro Francis Hodder, o Francisco Hodder, que nasceu em Cork, vinha de uma família riquíssima, ele nasceu num castelo no sul da Irlanda, Ballia Castle. Vinha a família Hodder super rica, vários membros da Marinha Real Inglesa. Então o Francis Hodder, que nasceu em Cork em 1798, é o João Francisco Inglês, que morreu em Curitiba em 1889, que é o capitão pirata Zulmiro, o último pirata do mundo, o líder do bando que escondeu o maior tesouro pirata do mundo, lá na Ilha da Trindade, veio se esconder no sul do Brasil há 190 anos atrás. Nossa Senhora. Tá, e como que você chegou à conclusão de que tudo isso era verdade, de que não era um velho louco que estava inventando uma história? Então, por causa que essa história, né, como eu comentei contigo, eu descobri esses documentos, porque no ano de 1896, esse cidadão inglês que conheceu o pirata, ele também disse que ele achava que era um velho maluco que contou essa história, que ele era um pirata. E ele estava no Rio de Janeiro e ele viu uma reportagem no jornal Gazeta de Notícias de 30 de março de 1896, falando de uma história de um pirata russo que conseguiu fugir de uma captura pelos espanhóis, que fugiu, que o bando dele foi enforcado em Cuba, e esse pirata russo foi morrer na Índia em 1850, e antes de morrer entregou um mapa de um tesouro escondido na Ilha da Trindade e contou a mesma história do Zulmiro. E até os ingleses fizeram 3 expedições para a Ilha da Trindade em busca do tesouro desse pirata russo, só que desmoronou um morro bem no local onde eles esconderam o tesouro. E quando esse cidadão inglês viu essa reportagem, 16 anos depois, ele viu que a história do pirata Zulmiro era toda verdadeira. Então você constatou os fatos mesmo. Constatei. E daí o pirata Zulmiro ainda ele faz uma coisa interessante, ele entrega um roteiro de como encontrar o tesouro para esse cidadão inglês. E esse cidadão, ele escreve ali o roteiro. Tem um mapa então, e tem um tesouro. Então, e o mais legal do livro, que no livro eu consegui esse roteiro do tesouro do pirata Zulmiro, ele foi publicado na íntegra em pleno início da Segunda Guerra Mundial no Jornal do Rio de Janeiro, e tá no livro aqui. No livro eu consegui colocar o roteiro do pirata Zulmiro e também esse mapa do tesouro do pirata Zarolho, que era do bando do Zulmiro. Então existe o tesouro? Existe o tesouro na Ilha da Trindade, ele Mas tá alguém ainda lá. achou? Não, ainda. Então, essas expedições inglesas no século retrasado, eles não conseguiram encontrar. Daí, em 1910, o roteiro do pirata Zulmiro foi redescoberto pelo sobrinho desse cidadão inglês que conheceu o pirata. Eles fizeram expedições brasileiras, fizeram 4 expedições brasileiras em 1910, 2 e 2 em 1911. Só que naquela época, 100 anos atrás, não existia tecnologia. Sim. Eles varreram a Ilha da Trindade, é uma cordilheira vulcânica que aponta em um vulcão de cerca de 10 km². Ela é grande e montanhosa, pedregosa, é bem uma ilha perigosa. E eles tentaram e não conseguiram encontrar. Então o tesouro se encontra. Até saiu uma reportagem ano passado, naquela revista bilionária Forbes, falando que o tesouro está avaliado em mais de $1 bilhão. Sério? Que saiu até na Forbes essa matéria? Até na Forbes saiu falando desse tesouro. Esse tesouro, de onde que vem a grande parte desse tesouro, Carol? Em 1821, em plena Revolução Espanhola, os espanhóis estavam sendo expulsos do Peru.
Zumiro. Eles pegaram todo o tesouro da Catedral de Lima, do Forte Real São Felipe, Nossa. e colocaram em um barco, e esse barco ia para Espanha. E quando ele atingiu o Atlântico Sul, os piratas do bando do Zumiro capturaram bem esse barco com o tesouro da Catedral de Lima. E eles esconderam na Ilha da Trindade. Olha e o Zumiro só. fala, que até ele comenta que o tesouro tem um valor artístico incalculável. Meu Deus. E realmente, assim, o tesouro ainda se encontra, só que hoje, até eu tive um professor amigo meu que 2 anos atrás foi para a Ilha da Trindade, hoje é uma base da Marinha lá, com pesquisadores, você tem que pedir autorização para chegar na ilha. Até entre os marinheiros lá, entre o pessoal da Marinha, virou uma lenda, eles não acreditam nessa história. Só que o legal é que agora nós resgatamos a história, eu consegui localizar esses documentos do pirata Zumiro, rever que realmente ele existe, publicamos o livro e agora a gente conseguiu o reconhecimento por parte das autoridades. O governo da prefeitura de Curitiba, o governo do estado do Paraná, e eu tinha agora uma reunião agendada com o pessoal da Marinha para mostrar para eles, porque tem essa intenção de futuramente fazer uma expedição em busca, porque o tesouro tá lá escondido ainda na Ilha da Trindade. Nossa, e tá tudo aqui nesse livro. Então, até legal desse livro é que eu mostrei esses documentos pro cônsul britânico no Paraná, o Adam Paul Patterson, principalmente esses documentos ingleses que são de 1811, são mais de 200 anos. Ele achou absolutamente incrível essa história, ele pediu a tradução do livro, nós traduzimos o livro no final do ano passado, publicamos em inglês, o livro tá no e-book nas lojas da Amazon, e agora a gente estava se preparando esse ano para publicar na Inglaterra. Então só adiou o projeto por causa do coronavírus. Sim, só adiou, mas vai acontecer. Vai acontecer. E o mais Tem impressionante... até rumores aí que vai virar filme, ou você não pode falar disso? Posso sim, Existe já um projeto que as pessoas que leram o livro, né? Eu escrevi até o livro pensando em um roteiro de cinema mesmo. Que legal. Tá em forma de crônica. E várias pessoas que leram, assim, se interessaram. Até a gente estava com abertura com alguns estúdios norte-americanos, mostrando, a gente estava esperando esse lançamento muito grande, com o apoio do consulado britânico, para apresentar para esses estúdios que eles se interessaram. E a gente está gravando agora um documentário também, piloto, com toda a história. Vamos mostrar essa história. Estou ansiosa para assistir já. Não, essa história é incrível. Ainda. E uma informação curiosa para falar, né, para os nossos telespectadores, é que o pirata Zumiro, quando eu encontrei no livro do cemitério, ele estava como viúvo. E eu achava interessante que nas cartas não falava que ele foi casado. E depois eu encontrei na certidão de óbito religioso, na igreja matriz, que ele foi casado com uma Rita de Tal. E olha que interessante, um ano após o pirata chegar em Curitiba, ele comprou uma jovem escrava. E nós descobrimos que ele libertou essa escrava e casou com a Rita. Ele casou com a escrava e depois descobrimos os documentos no cartório da antiga colônia argelina, que era uma região que o pirata frequentava aqui em Curitiba, que ele deixou 4 filhos na cidade. Nossa, e então de forma incrível, nós encontramos os tataranetos do pirata Zumiro morando hoje no interior do Paraná, em Campo Mourão. Nossa senhora, é muito... Olha, que mundo pequeno. Nossa, a gente podia falar muito aqui, mas a gente vai esperar sair o filme, a gente vai ler o livro. E você faz palestras sobre esse assunto também, Faço não? palestras, Nas escolas, meus filhos já te viram na escola falando dessa história. As crianças ficam assim apaixonadas. Imagina, você fala com a paixão disso. E eu mostro pra eles assim, até eu mostro muito pras crianças essa coisa da resiliência, da persistência em busca dos sonhos, porque essa é uma pesquisa que demorou 15 anos. E as crianças, né, são apaixonadas por piratas. E eu mostro pra eles todo o potencial, essa coisa de que existe um tesouro pirata. Hoje nós estamos no ano 2020. E o legal para as crianças que gostam muito, nós estamos também em negociação, que uma grande empresa de videogame se interessou em fazer um videogame do pirata Zumiro. E até a gente estava com um projeto muito legal de esconder 5 convites dentro do videogame para quem encontrar viria para junto na expedição. Nossa. Então as crianças, né, os jovens, tudo ficam malucos com essa história. Mas é uma coisa muito legal por causa que o livro, ele tá bem conciso, ele conta toda a história desde o tesouro, das expedições inglesas. Eu consegui os relatórios, consegui o roteiro do tesouro pirata, o mapa pirata verdadeiro e os documentos que comprovam que realmente o pirata viveu aqui no sul do Brasil. Que legal. Então, ó, o livro tá aqui pra você. Muito obrigada, viu? Eu queria ficar falando mais, mas não posso, porque estão aqui na minha orelha já. Mas a gente vai falar mais, tá? A gente vai falar mais, porque é uma história assim, gente, descobriu uma lenda que não é uma lenda, é verdade. É fantástico isso. Então você vai ver aí no VT, você vai ver o contato do Marcos Juliano, né? Pra palestras, pro livro, enfim, pra tudo que você quiser mais descobrir, porque eu vou atrás desse tesouro, quem sabe, né? Obrigada, viu? Obrigado, galera.